dia, meus queridos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai entrar num novo assunto aí, a gente vai começar a falar das teorias de origem da vida. Como que essa vida surgiu no nosso planeta? Tá? Então, existe vida na cratera dos vulcões? Uma pergunta que eu faço a vocês. Tá? Vida como a gente conhece, de animais? Não. Tá? É impossível, porque as condições são muito extremas. Então é por isso que só os seres que conseguem viver nessas condições extremas, a gente chama eles de extremófilos. E com isso a gente tem algumas bactérias, que a gente chama de bactérias termófilas, que elas conseguem sobreviver a temperaturas altíssimas. E é um ambiente tranquilo para elas viverem. Então sim, mesmo nesses ambientes de muito calor, né, gases tóxicos, você pode ter ali vida aparecendo. Tá? No caso das crateras dos vulcões, a gente tem as bactérias termófilas. Além disso, a gente tem um cara que é muito conhecido, tá? Na verdade, ele é muito estudado, mas ele é pouco conhecido, que são os tardígrados, tá? Que eles são seres microscópicos, tá? Mas eles são muito resistentes à temperatura, tá? Eles conseguem sobreviver no espaço, onde a temperatura é baixíssima, tá? Onde a radiação é muito alta. Ele consegue sobreviver em ambientes com a pressão altíssima também. E ele é considerado, por isso tudo, um extremófilo. Então apresento a vocês o tardígrado. Ele tem realmente essa carinha aí. E está bem presente aí quando a gente fala dos reinos quânticos lá da cultura pop, né? Usando aí o exemplo do Homem-Formiga. Quando ele vai lá para o mundo quântico, ele tem contato com esse tardígrado. Pega até uma carona ali nas costas dele. Então é um ser assim bem interessante que resiste a condições totalmente inviáveis para outros seres vivos. Então, só para a gente dar uma caracterizada aí nesse contexto de teoria de origem de vida, a gente tem duas linhas de pensamento. A gente tem o fixismo e a gente tem o evolucionismo. Quando a gente fala de fixismo, a gente está falando ali de uma linha de pensamento que defende o quê? Que o ser vivo ele foi criado, tá? Aí você tem princípios religiosos, foi criado por um Deus, dependendo do povo que você está vendo aquela perguntando, né, estudando sobre aquilo, ele vai falar que foi o Deus dele e ele diz o seguinte, que as coisas foram criadas e desde então aquilo não se modifica, ela é imutável porque elas já são perfeitas. Então elas não sofreram nenhum tipo de modificação ao longo dos tempos. Em contrapartida, o evolucionismo trabalha com a ideia de quê? De que os seres vivos compartilham características, compartilham um ancestral em comum e que ao longo do tempo ali ocorreram diversas modificações para o surgimento de novas espécies. A gente tem dois caras que são bem conhecidos nesse meio do evolucionismo, que é Lamarck e Darwin. Lamarck defendia o seguinte, que os seres vivos eles se adaptavam ao meio quando aquele meio fazia alguma pressão. Por exemplo, ele usou muito o exemplo das girafas, que ele dizia o seguinte, quando os alimentos na parte baixa acabavam, as girafas ficavam fazendo uma pressão, que ele chamou de lei do uso e desuso. Então, quanto mais eles tentavam usar o pescoço, mais ele crescia. E com isso ele conseguia se adaptar ao meio ambiente. E essa ficou conhecida como lei do uso e desuso. Já no caso de Darwin, ele dizia o seguinte, dentro de uma mesma população, você tem indivíduos diferentes, assim como na espécie humana. Você tem pessoas que são mais altas, pessoas que são mais baixas, pessoas que têm cabelo grande, cabelo pequeno. Então, dentro de uma mesma população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, você tem indivíduos diferentes. E Darwin dizia o seguinte, por exemplo, na população da girafa, tinha aquelas que tinham o pescoço grande e aquelas que naturalmente já tinham o pescoço pequeno. Então eram duas variáveis dentro de uma população. Aquelas com pescoço pequeno elas não conseguiam se alimentar das folhas mais altas, apenas das folhas mais baixas, que a girafa grande também conseguia. Né? Então quando acabava aquele alimento na parte baixa, só sobrava na parte alta. A girafa com pescoço grande também conseguia comer aquele na parte alta e se alimentava e conseguia se reproduzir. Aquelas que eram menores não conseguiam. E ao longo dos tempos ali elas iam morrendo, tá, de fome. Aquele gene dela para o pescoço pequeno ia sendo morto junto com ela. E aí você tinha apenas as girafas de pescoço grande naquele ambiente. Isso ficou conhecido como seleção natural, que é quando o meio ambiente seleciona os animais que estão aptos para viver ali. Tá? Essa era a linha do Darwin. Temos aí também a teoria da panspermia cósmica,
né? Que é uma ideia pouco aceita atualmente. Tá? Você não tem como comprovar que a vida veio de fora, porque você nunca achou nada fora da Terra. Então fica meio difícil. Talvez, quem sabe, muito dificilmente, no futuro eles encontrem, sei lá, um primitivo das primeiras células. Talvez. Tá? Mas é muito difícil disso acontecer, visto que a gente já fez diversas expedições e nunca achou nada. E a gente vai ver mais para frente que, com alguns experimentos, eles conseguiram comprovar que a vida surgiu aqui na Terra. Então, olha lá, a panspermia cósmica defende o quê? Que a vida, tá, é proveniente do espaço, ela veio em forma de micro-organismos através dos meteoros. Então, no período ali que a Terra estava sendo muito bombardeada por meteoros, então aqueles que eles chamam de cosmozoários vinham junto e aí começaram a colonizar a Terra. Mas a gente já viu que atualmente isso daí é uma furada. E quando eu falo para vocês que a vida surgiu aqui na Terra, no começo foi muito difícil. Por quê? A Terra era um ambiente totalmente inóspito. Era muito quente, tinha uma concentração de gases e poeiras, né, gases tóxicos muito elevada. Mas conforme ela foi sofrendo o processo de esfriamento, formação dos oceanos e tudo mais, formação da atmosfera, você teve ali um suporte maior para o aparecimento das primeiras formas de vida. Tá bom? Então a gente tem aqui um exemplozinho da formação da Terra, da formação da atmosfera terrestre. E aí no passado você tem a atmosfera primária, que era composta basicamente por hélio e hidrogênio. Numa atmosfera secundária você já tinha uma gama de elementos químicos muito maiores. E esses elementos químicos foram muito importantes para a formação dos primeiros aglomerados moleculares. Tá? Aí você tem ali amônia, metano, vapor d'água, gás carbônico, nitrogênio. Tá? E aí mais atualmente, no presente, o que a gente tem aí compondo a nossa atmosfera? Vapor d'água, gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. Tá? Então, atualmente isso foi o que restou e o que nos mantém aqui, né, através dessa atmosfera. Então, além disso, como que era, né, essa atmosfera? Já falamos dos elementos químicos, mas como se comportava essa Terra primitiva? A gente tinha ausência de gás oxigênio na Terra primitiva, descargas elétricas a todo momento, tá? E alta radiação. A gente não tinha uma atmosfera ainda que protegia nosso planeta, então a incidência de radiação vinda do Sol, vinda do espaço, era muito grande. Ela atingia a Terra com muita força. Acredita-se que as primeiras formas de vida, né, os primeiros tipos celulares tenham surgido ali há 3,5 bilhões de anos atrás, sendo que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então demorou bastante tempo dessa Terra se resfriando, formando os oceanos e tudo mais, até que se surgissem as primeiras formas de vida. Então Oparin e Haldane fizeram um experimento para entender como funcionava essa Terra primitiva, para ver se eles conseguiam fazer algum tipo de molécula orgânica surgindo desse ambiente, que era o ambiente que a gente tinha no passado. Então eles levaram em conta o quê? Os mesmos elementos químicos que tinha na Terra primitiva, a questão da radiação, das descargas elétricas e do vapor d'água. Então, em laboratório, eles conseguiram reproduzir isso, tá? E eles viram que a ação da radiação nos elementos químicos, com toda aquela característica que a Terra tinha, você conseguia formar ali moléculas, agregados de moléculas. Tá? Então a gente chama de evolução química. Essas moléculas orgânicas elas iam se aglomerando de tal forma onde ele conseguiu formar ali aminoácidos. Consequentemente, esses aminoácidos a gente sabe que eles vão se unindo, formando as proteínas e até chegar nos coacervados. Tá? Então, que eram agregados ali orgânicos bem complexos, feitos através de todo esse processo de elementos químicos na atmosfera, mais descargas elétricas, mais radiação. Você tinha tudo isso interagindo para que se formassem esses aglomerados de moléculas orgânicas, que a gente chama de coacervado. Então aqui ó, a gente tem um exemplo do experimento de Oparin. A gente tem aquela região ali onde simula, né, a atmosfera, a gente vê que tem H2O, tem metano, tem hidrogênio, enfim, tem amônia, tá? Tem dióxido de carbono. Então ali simulou a atmosfera terrestre. Você tem os eletrodos, onde você vai ter ali as descargas elétricas, e você tem o vapor d'água ali. Ó. E justamente ele viu que essas moléculas iam se organizando. Olha ali, se você perceber, ó, água, metano,
o amoníaco, né, que é a amônia, eles podem interagir para formar uma ribose, eles podem interagir para formar uma glucose e também para formar uma adenina. Então você já vê que tem um certo nível de organização, mas não tem como você fazer todo esse experimento do surgimento da vida em laboratório, porque esse processo demorou aí milhões de anos. Tá? Em um experimento no laboratório você consegue fazer por alguns anos apenas. Tá? Então não tem como você observar tanta coisa assim. Mas mesmo com isso eles conseguiram chegar a moléculas orgânicas complexas aos coacervados. E aí a gente fala um pouco também da evolução dos processos energéticos. O que isso quer dizer? Do comportamento energético das células. A gente sabe o seguinte, que os procariontes eles vieram antes dos eucariontes, porque eles são mais simples. Tá? Se a gente lembrar, os procariontes eles são aqueles que possuem o núcleo disperso dentro da célula. Ele não tem um nível de organização tão elevado, tal qual ele teria o núcleo dentro, ele teria o material genético dentro de um núcleozinho separado do restante da célula. Tá? Então isso é fácil de você ter só pela complexidade entre procarionte e eucarionte. E os primeiros mecanismos de obtenção de energia eram feitos através do quê? Fermentação, que é um processo anaeróbio. O que é isso, professor? Anaeróbico é aquele processo que ocorre sem a presença do oxigênio. Basta a gente lembrar o seguinte, que as primeiras formas de vida surgiram quando o ambiente ainda não tinha oxigênio. Então, como que eles faziam para se alimentar? Fermentação. Você não precisa do oxigênio para se alimentar nesse caso. Então, por isso que a gente chama que é um processo anaeróbico. E essas primeiras formas de vida elas eram bem simples. Elas eram procariontes, ou seja, o núcleo disperso na célula, material genético disperso na célula. Anaeróbios, não precisavam de oxigênio para realizar seus processos energéticos e eram heterotróficos, ou seja, precisavam de moléculas externas para que eles se alimentassem. Então vamos supor, a primeira forma de vida fazia fermentação numa molécula de glicose, por exemplo. Então ele fazia ali o processo de fermentação sem a presença do oxigênio para que ele conseguisse obter seu alimento. E a gente entende que através da análise a gente teve primeiro, na sequência, os caras fermentadores, depois a gente teve aqueles fotossintetizantes. Por quê? Eles foram necessários para que houvesse oxigênio na atmosfera. Basta a gente lembrar que os fotossintetizantes, como os vegetais e as algas, elas liberam oxigênio para o ambiente. Aí, para você ter uma atmosfera composta por oxigênio, você tem que ter aquilo sendo produzido por alguém. E quem produziu? Os fotossintetizantes, os autótrofos, tá? A primitiva ali das células vegetais. E com isso, por último, você tem aqueles fazendo respiração aeróbia, que é o nosso caso, tá? Que são células aeróbias que precisam do oxigênio para realizar o seu processo de obtenção de energia. É igual ao nosso caso, a gente só vive se tiver na presença de oxigênio. Sem oxigênio a gente morre. E quem produz esse oxigênio? As algas e os vegetais. E aqui a gente tem um esquema mostrando ali, ó, célula procarionte, as primeiras diferenciações ali em célula animal, célula vegetal. Você vê que tem um núcleo individualizado. Então tem todo um processo evolutivo também das questões energéticas das células. Então aqui mais um experimento, tá? Dessa vez de Miller e Urey, que eles fizeram o quê? Eles comprovaram que sim, é possível aparecer moléculas orgânicas a partir das características primitivas que a Terra tinha. Então a mesma coisa, eles utilizaram os gases, vapor d'água, a questão das descargas elétricas, eles conseguiram chegar a alguns compostos orgânicos ali e sim que surgiram naquela época da Terra primitiva, visto que foi comprovado em laboratório. E por último a gente teve o experimento aí de Sidney Fox em 1957, então a gente vê que foi 4 anos depois do experimento de Miller e Urey. E o que ele fez? Ele pegou ali características da Terra primitiva, tá? Só que dessa vez ele já pulou direto. Ele foi direto para os aminoácidos. Ele pegou os aminoácidos, ele colocou algumas características ali como rocha seca, algo do tipo, que sim, tinha na Terra primitiva, né? Que ele recriou ali uma microsfera de lama, digamos assim, dos oceanos primitivos, e colocou calor e tudo mais, fez todo aquele processo. E ao final disso ele conseguiu chegar a proteóides. Então o que são proteóides? São compostos ali de origem proteica, formada por alguns aminoácidos. Então a gente vê que o negócio ele vai evoluindo realmente. Tá? Esse tipo de interação entre as moléculas ali presentes, eles vão acontecendo.
E talvez se você deixar esse experimento aí por anos e anos e anos e anos e anos, será 100, 200, 300 anos, você ia formando compostos cada vez mais complexos. Mas isso fica inviável para a gente fazer. E só uma curiosidade aí, muitos processos que a gente utiliza hoje em dia, tá, na medicina, eles surgiram lá atrás, no Antigo Egito. Tá? Um deles eu já até comentei com vocês na aula sobre carboidratos, que era relacionado ao teste da glicose. Pegava-se lá a urina, provava. Ah, essa urina está muito ácida, então beleza, o cara está saudável. Ah, essa urina está muito doce, não. Essa pessoa tem uma praga dentro dela e ela vai morrer em pouco tempo. Eles não sabiam que era diabetes, mas eles sabiam que aquela característica da urina doce, ela levava àquela doença. Porque eles observavam o quê? O aparecimento de formigas onde aquelas pessoas ali urinavam. Então foram os primeiros a trabalhar aí com a questão de cirurgia de corpo aberto, remoção de tumores, cirurgia craniana, olha lá. Então eles foram bem que pioneiros nessa questão da medicina. E hoje em dia a gente usa esses processos aí bem mais modernos, né? E só que eles foram os pioneiros, os precursores ali de todas essas técnicas, de boa parte dessas técnicas. E você tem ali nos achados do Antigo Egito, engessamento e todas essas técnicas assim relacionadas à medicina, que a gente pensa como comum hoje em dia, mas antigamente eles já faziam e foram os pioneiros aí. Galera, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula e encontro vocês lá no Zoom para a gente poder tirar as dúvidas e corrigir exercícios. Valeu!